E no mundo quântico, onde você tem que ter a grandeza conservada Isso. e que ela comute com a newtoniana. Exatamente. O que são bons números quânticos? Como é que você rotula um bom estado quântico? O que você tem que fazer? Do ponto de vista da teoria, da mecânica quântica mais assim, formal, né, mais axiomático, você diz o seguinte, você tem que pegar um chamado conjunto maximamente abeliano de operadores, né, que comutem com o hamiltoniano. O que você espera no problema de mecânica quântica? Que você possa definir os estados do seu sistema a partir da energia. Você pensa sempre que você quer ter um problema com energia conservada. Então, o seu sistema, um bom número quântico é um hamiltoniano. Depois, todas as grandezas que vão poder simultaneamente ser medidas junto com a energia devem corresponder a operadores que comutem com o hamiltoniano. Então, nesse caso aqui, Q1 comuta com o hamiltoniano, Q2 comuta com o hamiltoniano e Q3. Por quê? Porque todas essas são grandezas conservadas. Então, e todas elas deixam Lagrangiano invariante. Essas transformações que geraram essas grandezas, elas deixam Lagrangiano invariante. Então, em princípio, elas são ótimos bons números, são bons números quânticos. O problema é que elas não comutam entre si. Entendeu? Na mecânica quântica, o que você precisa os bons números quânticos são a energia e depois todos aqueles números quânticos, vamos chamar de NA, né? Onde esses NA são números quânticos associados a operadores QA que comutem entre si e que comutem com o hamiltoniano. Que aí você vai, se eles comutam entre si, eles podem ser medidos simultaneamente. Então você pode especificar um estado em que aquele meu estado é caracterizado por tal valor desse observável, por tal valor desse observável, por tal valor. Então você precisa dar, a gente chama de os operadores têm que ser Hermitianos para poder corresponder a grandezas mensuráveis reais. Você tem que pegar um conjunto de operadores maximamente abeliano, significa que eles comutam entre si. São operadores que comutam entre si e que comutam com o hamiltoniano. Então, no átomo de hidrogênio, o que a gente faz? A gente dá o N, que é o número quântico principal, que é o número quântico associado à energia. Depois a gente dá o orbital, que é o momento angular é conservado. E depois a gente dá o MR. Aí depois, claro, introduz o spin, introduz o momento angular total. Mas o que a gente é importante é que a gente, quando vai rotular um estado, a gente precisa pensar no problema clássico correspondente, todas aquelas grandezas que são conservadas no problema clássico correspondente, elas vão ser candidatas a bons números quânticos. O problema é saber se elas comutam entre si. Se elas comutarem entre si, elas passam. Mas se elas não comutarem entre si, eu tenho que escolher algumas delas, não todas. Tá certo? E comuta com a newtoniana. Tá certo? Então, quer dizer, eu só quero dizer, uma partícula elementar, a gente tem uma ideia, o Thomson descobriu o elétron, então descobriu uma massa, uma carga, ele tinha um raio catódico, tinha massa e carga. Bom, na mecânica quântica, uma partícula é formada por números quânticos, não por balança. Então, quer dizer, e os números quânticos vêm de lei de conservação. E daí, essa lei de conservação, se for eles todos comutando entre si e comutando com a newtoniana. Isso. Então, quer dizer, tem que, aquelas leis de conservação, elas têm que comutarem entre si. Isso. As grandezas conservadas, associadas àquelas leis de transformação, essas grandezas têm que comutar entre si. E se elas não comutarem, elas não podem ser medidas simultaneamente. Né? E comutarem com a newtoniana para ter a mesma energia. Isso, exatamente, para você poder... E daí qual essa é uma razão. E qual é a outra razão da balança que a gente tenta aprender? Quer dizer, essa é uma razão, vamos dizer, da partícula a partir de simetria. Certo. E tem outra da partícula a partir de balança. Diz que é carga, mírica, etc. O que é, na verdade, como é que fica essas duas coisas, vamos dizer? Não, mas aí você pode dizer, quando você, pensando numa partícula elementar,
quando você está falando da balança, você está falando da massa dela, certo? Massa, carga, tudo. Depois a carga, né? A carga vai para o capacitor, pega a massa. Então a massa, do ponto de vista das partículas elementares, o que é a massa? Massa é energia de repouso, é igual a mc2. Então, se você está medindo a massa, você está no referencial de repouso da partícula. Então, você está medindo uma energia. Então, na verdade, medir a massa numa partícula elementar é medir a sua energia de repouso. Então, essa energia de repouso, ela constitui um número quântico bom, porque você formula, quer dizer, você quer justamente medir as massas, você isola a tua partícula é um sistema isolado, então ela conserva a energia, porque a energia é um bom número quântico. Então, você vai medir a massa de repouso através da energia de repouso. Depois, a carga elétrica. O que é a carga elétrica da partícula? A carga elétrica da partícula é um outro atributo, né? Na eletricidade, na física clássica, você mede a carga colocando ela sujeita ao campo elétrico. Aí você vai medir a força de pulo, vai tirar a carga. Na mecânica quântica, você vai querer associar essa grandeza, que é uma grandeza física mensurável, a algum operador. Quem é o operador? É o operador de carga elétrica. E esse operador, você define esse operador na mecânica quântica e esse operador comuta com o hamiltoniano. Por quê? Porque o hamiltoniano está associado a uma grandeza espaço-temporal e a carga é uma grandeza interna. Então, a carga, por construção, ela comuta com o hamiltoniano, a não ser que você introduza a mão a algum termo de quebra de simetria. Mas se você isola o teu sistema, né, a carga é conservada, o hamiltoniano é conservado, a energia é conservada e a energia comuta com a carga elétrica. Quer dizer, vamos dizer o seguinte, o que você quer na mecânica quântica é ter uma descrição. Você está propondo uma descrição. E aí você diz, as grandezas que eu quero usar para caracterizar uma partícula elementar, massa, spin, carga elétrica, eventualmente a cor. Se essa partícula for um quark, ela vai ter cor. O elétron não tem cor, mas o quark tem cor, a cor de SO3. Então você vai olhar as partículas, modelo padrão, SO3, SO2 e 1. Então quando você vai olhar as simetrias do modelo padrão, SO3 na cor, SO2 no espinho isotópico fraco, o 1 na hipercarga fraca. Então você tem 3 guias, né? Você tem que orientar as suas partículas segundo esses números quânticos. Então, meu elétron tem uma massa, pá. É hamiltoniano, energia de repouso. Tem cor, zero. O elétron não tem cor, então ele não vê o grupo SO3, ele não vê a simetria SO3, ele é transparente. Mas meu elétron tem espinho isotópico fraco. Meu elétron tem hipercarga fraca. E o espinho isotópico fraco e a carga fraca vão formar a carga elétrica. Então, eu vou formando os atributos da minha partícula em função da física que eu percebo que essa partícula obedece e as simetrias que estão nessa física. Quer dizer, o elétron ele está envolvido em processos eletromagnéticos e processos fracos. E processos, obviamente, gravitacionais, ele tem massa, mas ele não está envolvido em processos de interação forte. Então, eu tenho que classificar o meu elétron de acordo com os atributos das interações fracas e das interações eletromagnéticas. Se eu pegar o quark, aí o quark tem cor, tem que classificar o meu quark segundo o SO3, segundo o SO2, porque o quark decai fracamente, ele tem decaimento fraco, e o quark tem hipercarga fraca. Então, quer dizer, a mecânica quântica, ela te fornece, vamos dizer assim, uma descrição matemática daquilo que você percebe como sendo a partícula e suas interações. Quer dizer, os números quânticos, eles vão ser aquelas grandezas que vão lhe dizer como a partícula interage. Quer dizer, o número quântico está ligado à interação. E as simetrias vão caracterizar aquela física da qual você está falando. Então, se você está falando do quark, do elétron, do neutrino, né, ou do fóton, ou do gluon, você tem que dizer essa partícula, que interações ela tem? Tais. Essas interações estão associadas a que simetrias? Tais. Essas simetrias estão associadas a quais números quânticos? Tais. Então, pela partícula, pelas interações, você descreve a partícula pelos números quânticos associados àquelas interações. Quer dizer, o número quântico, então, é uma coisa, vamos dizer, que a pergunta da gente, vamos dizer, primária é essa, né? Uma partícula, então, deve ser entendida como formada por números quânticos. Sim. Entendeu? Então, quem vai para, não digo para a balança, mas quem vai para a interação, são os números quânticos. Então, essa parte primordial. Essa parte do milho, primitivo,
Isso aí. Não, vamos dizer assim, a coisa é abstrata, vamos dizer, as coisas são concretas, mas a física foi sendo construída assim, né? Da coisa empírica, meio concreta, e você foi cada vez abstraindo mais. Quer dizer, o que é o elétron? Depende. Você faz física da matéria condensada? Faz o que? Mecânica estatística? Cosmologia? Biofísica? O que você faz? Eu na verdade trabalhei só com tecnologia, tecnológico. Então tecnologia de semicondutores, coisas assim? Então mexeu com o elétron, você é um homem dos elétrons. Sim, com certeza. Então para você o que é um elétron? Muito bem. Aí Jefferson já vai fazer teoria de campo. Então, para você o que é um elétron? Mateus vai fazer cosmologia. Então para você o que é um elétron? O que é um elétron? Então vai lá, Millikan, para ele o elétron é aquele objeto que ele mediu a relação entre carga e a massa. Agora, para um cara da teoria de grupo, Wigner, professor Wigner, que era o homem da teoria de grupo, para o Wigner, o que era o elétron? Então, para o Wigner, o elétron era uma representação unitária, irredutível, do grupo de Poincaré. Diz tudo. Qualquer pessoa da teoria de grupo vai compreender o que ele quis dizer. Aí você vai e fala com o cara da física de partículas. Fala lá com o professor Rubian, lá no CERN. Professor Rubian, prêmio Nobel de 84. Mestre, o que é o elétron? É o pico numa sessão de choque. Tem um pico numa sessão de choque. Beleza. Aí você vai falar com Dirac. O que é o elétron, professor Dirac? Ele vai dizer, o elétron, para mim, corresponde ao polo, numa função de Green de 2 pontos, do campo fermiônico. Então, tudo isso é o elétron. No final das contas, o que é o elétron? Tem várias representações. Então, para você que leva choque, constrói aparelhos, né? O elétron é uma corrente que está circulando, tem elétron por aqui. Tá bom, esse é o elétron está na gente, né? Aí você vai, pergunta para outro cara, da física de partículas, o que é uma partícula? O que é o bóson de Higgs, o cara que está lá no CERN? O bóson de Higgs, para ele, é uma coisa super abstrata. Ele pegou, foi espalhamento próton-próton, colisão próton-próton. Nessa colisão próton-próton formou-se, de repente, uma puta ressonância, que decaiu em 2 fótons, ou que decaiu no Z0 e Z0 Ele olhou aquela figura e falou, olha o bóson de Higgs aqui. O bóson de Higgs é um pico na seção de choque. Beleza. Aí você vai falar com o professor Higgs, ou com Keeble, né, o pessoal que fez o mecanismo de Higgs. O que é o bóson de Higgs para você? Vai dizer, o bóson de Higgs, você vai olhar o propagador desse campo e vai ver que ele tem um polo para tal massa. Então, a partícula, ela tem várias representações. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a abstração está aí. Quer dizer, a partícula física é o que você vê no laboratório, é o que o Millikan mediu, ou é o bóson de Higgs que foi produzido. Agora, como você vai representar esse objeto com o qual você não tem contato? Então, você vai dar várias possíveis descrições. Na mecânica quântica, você vai identificar o bóson de Higgs, nada mais é, como você falou, do que um conjunto de números quânticos. Você vai dizer a massa, 125,6 GeV, ou seja, a massa, opa, já começou bem. Spin, 0. Paridade, escalar. Carga elétrica, 0. Neutro. Então você já começou a dizer, então a minha partícula tem massa, tem spin, tem paridade positiva, quer dizer, ela é um escalar, quer dizer, a transformação de paridade dela não é uma opção de escalar, é um escalar. Tem carga elétrica 0. Não tem número quântico de cor. Então tá bom, então meu bóson de Higgs é esse objeto aqui. Ninguém mais no modelo padrão tem essas características. No modelo padrão só esse cara, único e determinado. Então esse é o bóson de Higgs. Aí você vai lá e escreve o quark U. Então, vai pegar o quark A. Você vai lá, deve ter uma massa, vamos dizer, na faixa dos 3 metros. Spin meio. Então, uma partícula fermiônica. Carga elétrica, 2/3 da carga fundamental positiva, da carga 2/3 de E. Cor. Ele tem cor. Tem 3 possíveis estados de cor. Ele vai estar num certo estado de cor. Então você vai ter que dizer, eu tenho que dizer que o quark A, ele está num certo estado de cor, com 3 possíveis cores. Então ele vai ter uma cor bem definida.
Então, em princípio, você enumera todos os números. Então, para mim, isso é o quarto quadro. Do ponto de vista da mecânica quântica, como você bem falou, a partícula é um conjunto de números quânticos. Mas que números quânticos são esses? São números quânticos compatíveis com as interações que das quais aquela partícula participa. E aí, nessas interações, eu tenho simetrias. Simetrias, leis de conservação. Leis de conservação, grandezas conservadas, que vão dar os números quânticos. Então, essa que é, vamos dizer, isso se configurou através do tempo. Não era assim no início. Quando a mecânica quântica foi formulada, esse 25, 26, não era assim. Aí veio a equação de Dirac em 27, 28, aí depois Heisenberg introduziu o SO2 em 32. Então, as coisas foram caminhando, até que chegou mais ou menos com um grupo de Poincaré, faz o grupo de Poincaré em 39, 38, 39, aí você já começa a dar uma clareza maior para o que é uma partícula quântica. Uma partícula quântica é um conjunto de números quânticos associados a grandezas físicas que são conservadas e que comutam entre si. Acabou, é isso aí que você define a partícula quântica. Quer dizer, é uma coisa abstrata, né? Claro que tem uma representação física. O bóson de Higgs existe, o quark gap existe, o quark down existe, o elétron existe, né? O neutrino existe. Mas todas essas partículas, do ponto de vista da mecânica quântica, você vê só os números quânticos. Então é como se todo mundo fosse um neutro. Você não está vendo se a partícula é mais pesada, só mais menos. Tem mais outros atributos que vão definir carga, spin, paridade, conjugação de carga. As partículas têm que reagir sobre certas transformações que correspondem à simetria do problema. É isso que é a questão. Eu acho que essa coisa da partícula elementares, tem essa pergunta: como é que você constrói o corpo de uma partícula? Certo? Então, a gente pensava que o corpo de uma partícula você constrói descobrindo quartos, os mais constituintes, para construir. Mas, digamos, o ângulo que você está colocando, o corpo de uma partícula é construído a partir das simetrias. Que são os números quânticos. Isso que a gente aprendeu através dos tempos, é isso que assim que a gente pensa. Quer dizer, a gente inverte esse processo observacional. O empírico é transformado num conjunto de números quânticos que são grandezas abstratas. O que é empírico é o elétron que está ali. Quer dizer, o cara que está fazendo um dispositivo de supercondutor ou de semicondutor, ele pode não estar interessado nas interações fracas do elétron. Então, para ele, pouco importa se o elétron é isospin, fraco. Para ele, o que interessa é só a carga elétrica. Então, ele vai estar olhando só esse número quântico do eletromagnetismo. Ele desliga as outras interações do elétron. O elétron, num semicondutor, não tem interação fraca. É desprezível. Ele só tem interação eletromagnética. Não tem nem interação gravitacional. Qual é a interação gravitacional de um elétron num supercondutor? Não é nenhuma. É só interação eletromagnética. Eu acho que é isso que a gente tem que ver. Partícula é interação. Quer dizer, a gente só considera, só tem sentido da partícula se ela interagir. Uma partícula livre não interage com ninguém, com nenhum aparelho, você não vai medir ela. Mas uma partícula que você mede pelas interações. E as interações nós aprendemos, estão associadas a números quânticos e grandezas conservadas. Esse é o procedimento que a mecânica quântica seguiu a partir da sua introdução na década de 30, ficou mais claro isso, que você ia construindo a mecânica quântica através desses observações. A simetria entrou muito por isso. Aí teve o livro do Weyl. Hermann Weyl escreveu o livro dele, Teoria de Grupos e Mecânica Quântica, em 1929. Então, o livro do Weyl, ele já marca uma posição importante na mecânica quântica, que é a visão das partículas quânticas como obedecendo a simetrias. A mecânica quântica, no livro do Weyl, que é o primeiro livro de mecânica quântica mesmo, e ele vai direto para a teoria de grupo, ele coloca bem claro, quer dizer, a tua visão de partícula é pelas simetrias das interações. Quer dizer, a questão da simetria, ela assume papel, vamos dizer assim, principal mesmo nesse papel, leading role, já em 1929. Bom, então, a mecânica clássica, ela vai preparando a gente para isso. Depois tem aquele belo trabalho do Dirac, de 1932, o trabalho do Dirac de 32, que é o Lagrangiano e a mecânica quântica, que é quando ele faz a seção
3 desse trabalho é muito legal. Ele usa a questão, ele traz a ideia do princípio variacional para a mecânica quântica e discute justamente o que é você descrever uma partícula do ponto de vista quântico. Eu acho que é isso que é importante, você está falando. É importante a gente ter essa... Porque a gente estuda simetria, não é à toa que a gente já está estudando essas simetrias. Isso é fundamental, uma boa compreensão da mecânica quântica. Talvez esse formalismo não fosse útil lá atrás, mas hoje em dia é um formalismo útil porque ele é abstrato, então ele permite você, vamos dizer assim, investigar zonas, né, que talvez os experimentos ainda não tenham mostrado. Eu acho que essa é a grande lição que fica dos trabalhos do Dirac. Né? Quer dizer, você é limitado, né? Nós todos somos limitados, mas você é limitado pela tecnologia. Se não tem uma tecnologia que te permita medir o momento de polo elétrico ou elétron, você não mede. Mas o físico teórico, não estou querendo colocar que ninguém é melhor que ninguém. Né? Não estou dizendo que tem uma hierarquia das físicas, estou apenas dizendo que às vezes o ferramental matemático, o ferramental abstrato, ele te permite ir mais longe do que a tecnologia da sua época. É o que Dirac dizia. O grande papel da matemática na física é permitir você inferir resultados experimentais sobre experimentos que nunca foram realizados, mas que poderão ser realizados lá na frente. Então, às vezes, o formalismo te permite ir lá na frente, a tecnologia vem atrás. Né? E aí, justamente, esse formalismo que te fez previsões de tão longo alcance, ele te obriga quase que a desenvolver uma tecnologia para verificar se esses resultados são verdadeiros. Né? Então, eu acho que o Dirac deixa isso bem claro nos trabalhos dele de filosofia, né? Que é justamente a relação, né? Quer dizer, entre a física teórica, a matemática e a física experimental. Não é que ninguém é melhor do que ninguém. Apenas a física teórica ela tem menos amarras, porque ela não está amarrada a uma tecnologia. Eu não preciso de um experimento. O que eu preciso é de abstração. E aí, cara, tu faz a viagem. Vai lá. Depois, isso aí vai te obrigar. Por que o LHC foi construído? O LHC foi construído porque tinha um modelo padrão. O modelo padrão foi formulado na década de 60, 70. Ninguém conseguia medir o bóson, tinha a palavra do bóson de Higgs, ninguém podia. Como é que eu não tinha medido ainda as correntes neutras, fracas? Ele fez uma série de previsões. E aí, você foi obrigado a construir superaceleradores, desenvolver métodos experimentais de baixíssimas temperaturas, depois foi obrigado a desenvolver processamento de dados super refinados para poder ler todos os dados dos experimentos. Né? Então, quer dizer, eu acho que é importante a gente ter essa consciência também, né, da relação entre as físicas, né? A física teórica, a física matemática, a física matemática, a física teórica, fenomenologia, física experimental. E aí, claro, a física da matéria condensada vai providenciar materiais para esses grandes experimentos, construir detectores especiais, supercondutores, né? Então você aí precisa... Mas às vezes é isso, a teoria, quer dizer, olha, eu estou colocando isso para a tua pergunta. Porque quando uma partícula é um conjunto de números quânticos, uma coisa meio abstrata, às vezes essa abstração é importante para te levar lá na frente. Então você chegou lá na frente pela abstração, longe daquilo que que são os resultados experimentais da tua época. Agora, se você acredita, e entra na questão também da importância, né, do marketing da ciência, se você acredita naquele modelo ou naquela teoria, você vai querer fazer experimentos para ver se aquilo é verdadeiro. E aí, essa teoria que é muito avançada lá na frente, ela vai te obrigar a desenvolver tecnologia para você tentar verificar se isso é verdade. E aí, às vezes, quando você chega lá, você faz descobertas interessantes que vão não só aproveitar a tecnologia que foi gerada, mas que vão gerar nova tecnologia a partir disso. Então, eu acho que é a importância, né, das diferentes áreas. Estou colocando aqui, porque a gente é físico teórico, estou falando como físico teórico, mas não quero que pareça que uma coisa domina sobre a outra. Estou apenas dizendo que na física teórica é mais fácil você viajar, porque é muito viagem você tem matemática e abstração, você não precisa de um aparelho. Precisa de um supercondutor, precisa de um superacelerador. Então, o bóson de Higgs foi previsto em 64. O superacelerador que foi construído em 2009, portanto, que 45 anos depois, só mediu o bóson de Higgs 3 anos depois, 48 anos depois da previsão. Né? Quer
o que a gente chama de bóson de Higgs foi medido 48 anos depois. Não se conseguiu medir com o vovô do LHC, que era o A1, o A2. Não se conseguiu medir no LEP, só se conseguiu medir no LHC, na terceira geração de aceleradores do CERN. Na verdade, Não se conseguiu medir a trilha. exatamente. Então, ainda você não tem uma certeza total. Então, eu acho que assim, você, agora, quando você desenvolve o LHC, você desenvolve uma série de tecnologias. Você puxou a engenharia, puxou a física de baixas temperaturas, puxou a informática, o processamento de dados, mexeu em várias coisas, né? Você gerou tecnologia. Vamos lá, hoje em dia, no CERN, se desenvolve tecnologia para a cura do câncer, a partir do LHC, né? Antimatéria na cura do câncer, né? O próprio PET lá, tomografia de elétrons e pósitrons, né? Quer dizer, quando Dirac previu o pósitron, por uma viagem teórica, interpretando estados de energia negativa, antiparticle, criando toda uma discussão de antimatéria, aquilo era uma belíssima viagem, estava muito à frente da época. Quando Pauli introduz o neutrino em 1930, por argumentação teórica também, o primeiro neutrino só foi detectado em 56, 26 anos depois. Então, quer dizer, às vezes tem essa coisa, é importante às vezes, né? A viagem teórica, ela vai, quer dizer, ela te permite, você tem muito mais mobilidade, não quer dizer que seja a coisa certa, mas às vezes, aí vai entrar o marketing da teoria. O modelo padrão é bom? Abençoaram o modelo padrão? A comunidade física aceitou o modelo padrão, as revistas aceitaram, foram feitas quantas conferências, o modelo padrão ganhou status, né? Ganhou mídia. E aí, claro, eu agora então vou construir uma máquina de 10 bilhões de dólares para testar o modelo padrão. Se o modelo padrão fosse proscrito, ninguém ia conseguir dinheiro para construir o LHC. Então também é preciso que a teoria ganhe mídia, ganhe apoio, né, científico, tenha status para poder ela gerar um experimento. Né? A gente vê Einstein lá, a deflexão dos raios luminosos lá em Sobral, no teu estado, só foi detectado praticamente 6 anos depois, 4 anos depois, 23, né? Não, 19, né? 4 anos depois da relatividade geral. O buraco negro só foi detectado 100 anos depois. Ondas gravitacionais, 100 anos depois. Aí você constrói aqueles super interferômetros, né, que mediram as ondas gravitacionais em 2016, 100 anos depois, exatamente 100 anos depois da previsão teórica. E aí você obriga a construir um aparelho super refinado para poder detectar a variação, né, contração espaço-temporal. Então, quer dizer, é interessante na física, às vezes essa viagem, essa coisa muito teórica que parece inútil, né, ela pode estar te abrindo espaço, ela puxa uma tecnologia, tá? E depois que essa tecnologia chega lá, você pode fazer descobertas importantes que vão gerar outras tecnologias. É isso aí que o ministro astronauta devia vir aqui aprender com a gente, não ensinar a ética. A questão que o John me ensinou, são 8 horas de aula de ética. A gente vai ter que ter a ética. O que é ética? Vendo. Bom, pessoal, desculpa aí, eu vou então, semana que vem, quinta-feira, dia 12, eu dou aula. Dia 13 que eu tenho uma viagem para Volta Redonda, não vou poder dar aula, mas aí a aula no curso que interessa a você. Então, dia 12 eu dou aula. Dia 19 eu não vou estar aqui. Aí, dia 19, quem vai dar aula vai ser o monitor. Eu vou pedir o Ellison para fazer uns exercícios, umas coisas com você, tá legal? Mas semana que vem também, eu estou devendo então a Glória aqueles exemplos de Lagrangiano e vou fazer o exemplo da violação que você pediu hoje. Tá bom? Você também